Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Hoje, 2 de abril, 8 horas, estamos começando a nossa sexta live, Live LZ, e sempre com assuntos diferentes, de diferentes segmentos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão comercial nesse momento de crise, como que as empresas podem vender nesse momento. Vamos receber o Demis Oliveira, que é superintendente de vendas da Direcional, um cara muito bacana. E uma das coisas que eu mais gosto no Demis é que ele tem uma visão extremamente otimista, de muito aprendizado, de fazer diferente e de acreditar que nesse momento pode sim vender, né? Acho que quem estiver preparado, quem conseguir fazer diferente vai conseguir vender mesmo nesse período de crise. O cabelo tá um pouco revolto aqui, ó. Tô tentando. O negócio não sai daqui, mas vai ficando aí, não tem problema. Amanhã a gente vai receber a Marcinha Nunes, lá do restaurante Dona Lucinha, que vai falar um pouquinho. Ó, a Rose já falando aí, ó, a gente também ama o Demis, nosso mentor, nosso mestre. Inclusive, gente, a nossa live é legal porque ela tem muita participação, viu? Podem já fazer suas perguntas ao Demis. Você pode fazer tanto nos comentários, como ao lado dos comentários tem um ponto de interrogação aqui que você pode clicar e fazer as suas perguntas. Semana que vem, nossa programação fechadinha. Na segunda-feira a gente recebe o Dr. Daniel Ribeiro, do Laboratório São Paulo, vai falar um pouco sobre o diagnóstico do coronavírus. Na terça-feira a gente recebe a Edilene Lopes, repórter da Rádio Itatiaia, vai falar um pouco da política nesse momento. O Demis já até está enviando aqui, ó. Já vou até colocar o Demis aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, já vou aqui que ele já entra no papo com a gente. Aguardando aqui. Fala, doutor Demis. Fala, Luigi, meu parceiro, tudo bem? Ficou bom, olha só. Eu tô com fundo branco de branco, você tá com fundo preto de preto. A gente Com um combinou antes, né, contraste de cara? cores muito bonita. A gente combinou, né, cara? Ai, ai. Ô, Demis, estava falando da nossa programação aqui de semana que vem. O povo vai entrando aí. Tá bom. Enquanto eles vão entrando, a gente vai falando um pouquinho do que vai acontecer semana que vem. Amanhã a gente recebe a Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, vai falar um pouco sobre gastronomia Ó, mineira. Uma deles, sei que você adora. muito. Segunda-feira a gente recebe o Dr. Daniel Ribeiro, que é médico hematologista, vai falar um pouco sobre o diagnóstico do coronavírus. Muito Na legal, hein? terça-feira, temas diferentes e legais. Terça-feira, a repórter da Rádio Itatiaia, Edilene Lopes, repórter de política da Itatiaia, vai falar um pouco desse momento, né? Infelizmente, a gente tem a questão da saúde, tem a questão da economia, e no meio disso tudo ainda tem uma questão política importante, né? Que infelizmente está virando que impacta, obviamente. Ela vai falar um pouquinho disso para a gente. Na quarta-feira, a gente recebe um profissional muito legal, o Rodrigo Noll. Rodrigo Noll, ele tem uma empresa chamada Base Viral. Ele é o maior especialista em marketing de indicação do Brasil. Inclusive, ele é parceiro da LZ. A gente já tem uma metodologia de marketing de indicação. Inclusive, é um projeto que a gente acredita muito para Direcional, ou seja, fazer com que o cliente satisfeito Direcional nos indique novos clientes. Né? Então, Já falamos a respeito disso, né, inclusive? Exatamente, a gente quer muito fazer esse projeto. Na quinta-feira, a gente vai receber a doutora Marcele Iagegashi. Ela é médica psiquiatra, ela vai falar sobre saúde mental no coronavírus, né? Muitas pessoas ficam mais super ansiosas, importante. pessoas ansiosas, pessoas às vezes que não convivem tanto com a família, então tendo problemas de relacionamento dentro de casa. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E na sexta-feira a gente recebe o Eduardo Nunes. Ele é sócio da cervejaria Sátira, que é uma cervejaria artesanal importante aqui de Minas Gerais. Vai falar um pouquinho do mercado cervejeiro, principalmente depois do caso Baker, que é interessante, né? Porque, de certa maneira, o grande coronavírus do mercado cervejeiro artesanal é o caso Baker. O mercado
caiu muito e eles estão se reinventando, já tem 3, 4 meses que eles estão nessa. Então eles já estão Achei que na nossa frente. eu achei que ia abrir o espaço para as menores, assim, acabou atrapalhando. Atrapalhou. Né? A Baker tinha 50% do mercado. Então, inicialmente atrapalhou, mas ele vai explicar que é um pouco do que você vai falar aqui hoje, tem muitas, muitas oportunidades, né? Isso que eu Muitas. acho que Eu é tenho. bastante importante. Adoro essa palavra, Luiz. Muito bem. Ô, gente, seguinte, aqui vocês participam, mandem perguntas, mandem comentários. Eu vou, sempre que eu puder interromper aqui o Demis, eu vou colocando as perguntas e os comentários para ele, beleza? Ô, Demis, para quem não te conhece, eu sei que muita gente aí, vai entrar muita gente da Direcional, né? Mas Eu tô vendo fala um entrando pouco. a galera aí. Aí, ó. Já mandando joinha aí, ó. Jefferson, o pessoal já. A Rose tá aí. A Rose foi a primeira a participar. É. Sensacional. Ela aí. Me conta o seguinte, como que você começou nesse segmento imobiliário? Bom, Luiz, falando um pouquinho da minha história, é longa, mas vou tentar resumir. Eu estou há 15 anos no mercado imobiliário, né? Entrei como corretor de imóveis. Eu era da área do esporte, então não tinha nada a ver com venda, nunca tinha vendido uma caneta. Então eu era o famoso e essencial calça branca. Então eu, de fato, era calça branca, que eu não sabia absolutamente nada do mercado imobiliário. Eu não sabia o que era metro quadrado, para você ter uma ideia. Assim que eu entrei. Não sabia. Metro quadrado, eu falei, o que é isso? E aí eu passei, de fato, há 15 anos atrás, em São Paulo, né? Eu sou paulista, então entrei no mercado imobiliário em São Paulo, uma grande construtora. Entrei numa house e passei por todas as etapas. Com 28 dias eu fiz minha primeira venda. E aí eu vi, de fato, que era aquilo que eu queria fazer, porque eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro num dia só. E aí, né? Eu ganhei 28 mil reais, não tem problema em falar. E eu nunca tinha visto aquele dinheiro na vida. Eu falei, nossa senhora, que eu não entrei nesse negócio aqui antes? E aí, acabei me apaixonando por isso e aí quis ter um plano de carreira. Quase caiu aqui, desculpa aí. Quis ter um plano de carreira, né, dentro desse mercado. E aí fui atrás desse plano de carreira, tentei me qualificar e passei por todas as etapas de coordenação, depois fui gerente de vendas, e aí em São Paulo, quando eu fui gerente de vendas, comecei a ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário. Foi na época 2009 para 2010, o mercado estava explodindo. Bombando, né? E eu trabalhando alto padrão, então alto padrão também muito bem. Então comecei a ganhar muito dinheiro. Não, pra caramba, ganhava, sabia tudo, né? Eu era muito novo, né? Então, 10 anos atrás, eu era muito novo, não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo, para lidar com o dinheiro, para lidar com aquela coisa toda. Tinha uma autopressão muito forte em cima de mim. Acabou que o meu emocional não suportou. Eu fui parar 4 vezes no hospital. Putz. E eu tô contando a história para você entender aonde que... Para eu chegar na direcional, tá? Pra você entender. Mas é importante, aí, né? Porque o cara acha aí, que você é superintendente de vendas e que, pô, o cara tá lá, começou... Tem 15 anos a história, né? Eu não caí de paraquedas, não. E aí fui parar 4 vezes no hospital, eu não conseguia pronunciar o nome do meu filho já era nascido, e aí eu fui parar no pronto-socorro, chamava arritmia cerebral. Era muito raro o que o médico falou e tal, beleza. Aí eu voltava, tinha uma crise de novo, isso durante 4 vezes. Na 4ª vez, o médico chamou minha esposa e falou assim, ó, ele sai do trabalho ou ele vai morrer. E aí a gente tomou a decisão, minha esposa é carioca, apesar de eu ter conhecido ela em São Paulo, ela é carioca, e a família dela toda do Rio, eu tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro, e eu falei, quer saber, vou ter qualidade de vida, e vou sair disso aqui, vou largar o mercado, porque eu sou bom pra caramba mesmo, já sei tudo, e vou montar um negócio pra mim. Saí do mercado para montar um negócio no Rio de Janeiro, então fui lá, comprei apartamento na Barra, comprei carro novo, aquela coisa toda de moleque, né, cara? Zero inteligência, inclusive zero de controle financeiro, e acabei comprando um apartamento na Barra, carro, moto, essas coisas todas, montei um negócio, quebrei em 6 meses. 6 meses no Rio de Janeiro em 6 meses eu perdi o que eu ganhei em 7 anos no mercado imobiliário. Eu perdi imóvel, eu perdi carro, eu perdi casa, fui morar de favor na casa do meu sogro, no quartinho, e minha esposa entrou em depressão, meu filho ficou estrábico, cara, bom, minha vida
cheguei no fundo do poço, passei fome de verdade. Eu posso falar que eu passei porque eu passei de verdade. E aí, quando chegou lá, tem uma hashtag que todo mundo fala, que eu falo que eu tatuei, inclusive, que chama Nada Vence o Trabalho. Com certeza você já ouviu, porque vocês já criaram artes de Nada Vence o Trabalho, que eu lembro. Fala, Bruno! Brunão. E essa hashtag me acompanhou porque neste momento da minha vida chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que mudar disso, vou voltar a fazer o que eu sei fazer, que é vender imóvel, foi o que eu vendia, fiquei com vergonha de voltar para São Paulo, então comecei literalmente do zero no mercado do Rio de Janeiro como corretor de imóveis de novo, né? Isso foi 2012. 2012 para 2013, passei por algumas etapas no Rio, roí um osso danado no Rio de Janeiro, e eu prometi para minha família que, cara, nada ia vencer o meu trabalho. Que, de fato, o meu trabalho ia fazer a gente mudar de vida. E aí consegui, de fato, em algum momento, o Daniel Gerbatin, que hoje ele é o fundador da Desenrola, que é do Grupo Brasil Brokers, empresa disruptiva, ele me ligou hoje, falar, inclusive, salvou minha vida em algum momento, que eu estava como corretor, ele me chamou para trilhar, era diretor da Ivem, me chamou para ser gerente da Ivem no Rio de Janeiro, e foi dali que eu consegui dar meu trampolim para o mercado no Rio. Fiquei 3 anos no Rio, fiquei até 2015 na Ivem como gerente, e no finalzinho de 2015 eu falei, quer saber, vou voar sozinho no mercado imobiliário, criei grandes amigos e vou vender o avulso, famoso avulso, numa carreira solo. Fiquei 2 meses fazendo isso, em janeiro fui fazer uma entrevista com um amigo meu, me chamou, Rodrigues, falou, cara, Direcional tá querendo entrevistar aí pessoas porque é uma startup no Rio. Eu não tinha ideia do que era, não conhecia Direcional e fui. Grande Júnior. Júnior Bosco, Júnior Bosco, esse aí é fortíssimo. Júnior Bosco, meu parceiro, me ajudou demais. E aí, cara, entrei na Direcional 2016, fiz entrevista com o Paulo. Minha segunda entrevista foi com o Paulo, eu apresentei. Minha primeira entrevista foi com o Renato, que é um cara que já saiu. E aí ele falou, monta um plano de ação de como você montaria uma house. Eu falei, cara, tudo que eu quero na vida é montar uma house. Aí eu fui, apresentei um PowerPoint, tem até hoje esse PowerPoint. Aí na segunda eu achei que era pro Renato, foi com o Paulo. A segunda conversa foi com o Paulo, né? Aí eu não tinha ciência de quem era o Paulo ainda. E aí apresentei, e acabou a reunião, ele adorou, porque o que eu apresentei exatamente é o formato da DV de hoje. Então, e aí teve uma sinergia muito forte, e aí ele falou, cara, é você que eu quero e tal. Bom, e a gente começou no mercado do Rio de Janeiro em 2016, para iniciar a house. E aí eu fiquei 16 e 17 no Rio. Foi quando o 17, a DV do Rio foi a DV que mais vendeu no Brasil, em 2017. E aí o Paulo me convidou, foi quando ele assumiu o Brasil, que o Paulo ficou como diretor nacional, e ele me convidou para assumir a Regional de Minas como diretor, que era o maior estoque da empresa naquele momento. Era o maior desafio da empresa no Brasil. Ele pediu para assumir, eu aceitei na hora. E com a grata surpresa, cheguei em Minas Gerais em janeiro, em novembro, dezembro de 2017. Eu cheguei para começar a operação em janeiro. E a gente virou Minas Gerais de ponta cabeça, né, cara? Você vai, você participou disso junto com a gente. E graças a Deus Minas Gerais alavancou e foi a house, foi a DV que mais vendeu. A gente bateu recorde de venda, graças a Deus. O time que a gente conseguiu achar, pessoas maravilhosas, Carol, Vivian, Guzmão, Tadeu, o próprio Júnior que me ajudou. E aí, no final de 2018, o Paulo me chamou para ajudar nas outras praças, para a gente tentar padronizar a DV. E aí, assim, assumir Brasília, Rio, São Paulo e Minas. Ajudando a tentar ajudar ele a padronizar a DV. É um desafio gigantesco, né? Que a gente tem, que é uma house muito grande, parruda, cresceu muito a house da DV. E é isso. Então, essa é a minha história no mercado. Eu tentei resumir o máximo. Muito inspiradora. Muito tentei resumir o máximo. O povo adora esse termo calça branca, né? Cara, adoro. Às vezes quem está entrando hoje como corretor, né, não entende que às vezes não ter vícios, né, tá ali com a cabeça aberta, jovem ou já passou por outras profissões, é uma super oportunidade hoje em dia, né? Super. Vou te falar, tanto de coisa. eu não tinha expectativa nenhuma.
naquele momento que eu entrei, então eu enxergo muita gente que entra assim, eu tento passar de fato o que eu vivia, não tinha expectativa nenhuma, e o mercado ele abraça as pessoas de uma forma que, que o mercado faz com que a pessoa enxergue que ela pode mais do que ela acha. Sabe? As pessoas entram no mercado muito surradas, muito menosprezadas, muito maltratadas, quebradas, sem dinheiro. E o mercado tem esse potencial de melhorar a autoestima. Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de autoestima, de profissionalismo, de pessoas se sentir, porra, eu posso fazer uma venda, eu consigo atender um cliente e tal. Então, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sou apaixonado em ter sido corretor, me apaixonei pela gestão de pessoas agora, né, que eu vim fazendo, vim me especializando, estou ainda me especializando, aprendendo demais, né? Mas são duas coisas que eu fiquei apaixonado na minha trajetória, mercado imobiliário, vendas, né, e gestão de pessoas. Eu acho interessante, né, o modelo de trabalho de vocês, porque uma pessoa que está começando hoje numa convenção, no lançamento de um produto, ela tem contato direto com vocês, com o Paulo, com as pessoas do marketing, com a Amanda, com a Aline, com a Vivian. Então, assim, rapidamente você tem contato com quem já galgou um espaço grande nesse mercado. Isso é muito rico. Em outras profissões, é difícil você ter contato direto com pessoas de um nível profissional e vão ouvir. Se um corretor que começou ontem chegar de fazer uma pergunta, você vai responder, obviamente, né? Então, isso eu acho bem rico, bem legal. Gostei demais gostei demais da sua história, mas já queria fazer um contraponto com o momento que a gente vive hoje, né? Você, na sua história, você passou por muitas dificuldades, você superou essas dificuldades. E a gente está vivendo exatamente um momento de superar dificuldades. E um dos motivos de eu ter te chamado para essa live, obviamente, você ser uma referência para mim também, é porque você é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. E eu queria trazer gente que falasse coisas boas, coisas positivas. Não adianta eu trazer um cara aqui para falar, gente, realmente tá muito difícil, não vai dar não, tá todo mundo em casa. Não adianta, pô. Eu acho que a gente tem que sempre ver o copo meio cheio, né? E eu acho que tem muitas oportunidades que vão surgir disso tudo. Me conta um pouquinho do como você está trabalhando isso com o seu time, na Direcional, como que a Direcional tem se posicionado nesse momento. Tá. Luiz, de fato é o seguinte, eu acredito que isso é oportunidade, esse momento, só para quem quer, né? Eu passei, e acho que você também viveu algumas crises no mercado imobiliário, 2008, a de 2013, 2016 foi muito difícil esse momento do mercado, cara, e eu sobrevivi. Então, assim, eu passei tanta dificuldade na vida, Luiz, que não é uma crise dessa que vai muito pelo contrário. Eu acho que nesses momentos que eu consegui me qualificar, me desenvolver e conseguir uma brecha para entrar. Então, esses momentos, todos os momentos de crise no mercado imobiliário, foram os momentos que eu mais cresci profissionalmente. Falando de plano de carreira, falando de vendas, falando de tudo. Então, eu consigo enxergar tanta oportunidade nisso que eu estou enxergando assim, neste momento, que é o que eu estou tentando, é contagiar o meu time, que é o tamanho da oportunidade. Porque o nosso cliente não vai ver uma taxa Selic 3,75, não vai ter uma oportunidade de condição de pagamento diferente que vai ter hoje, de preço, não vai ter. Quando isso passar, você acha que a taxa Selic vai continuar igual? Você acha que o governo vai injetar bilhões como está dizendo? Não vai. Então a oportunidade do cara comprar é agora. Óbvio que tem o receio do emprego, da renda, óbvio. Mas eu estou falando para o meu time o seguinte, nós somos o quê? Consultores, acima de tudo. Se não for uma venda consultiva, e cada vez mais o mercado vai exigir isso, não faz sentido a gente estar no mercado. Então, eu, como consultor, eu tenho que, primeiro, conhecer meu cliente. Conhecendo meu cliente, eu vou entender a dor do meu cliente, a necessidade dele. E aí, beleza, entendi, eu sei que ele está com medo de perder o emprego e a renda. O meu trabalho é fazer com que ele reflita dando um outro cenário de oportunidade. Doutor, estou te entendendo, concordo, acho que é justo, é um momento difícil, mas vamos enxergar por um outro lado? Olha aqui a taxa Selic tá, olha a condição de pagamento, olha o produto. A gente está ainda numa onda muito importante, muito boa, que a gente está numa empresa sólida, com caixa, que vai sobreviver e vai passar por isso tranquilamente, com uma condição especial. Ou seja, que a obra não parou, ou seja, que aquele empreendimento vai ser entregue na data prometida. Olha quanta coisa boa! E eu vou ficar falando assim, porque vai morrer fulano, Beltrano, Ciclano? Cara, vou te falar, ok, o cuidado, não estou pedindo para não ter cuidado, mas eu preciso olhar de uma forma que isso está encaixando no meu negócio.
Mercado imobiliário. Cara, a gente vendeu em março 140 milhões, Luiz. São 140 milhões de vendas, são 700, 800 unidades. Ah, caiu do céu? Não. Quantas vendas 100% digitais a gente fez? E a Direcional ainda consegue proporcionar para o nosso corretor e para o cliente uma venda 100% digital. Ou seja, risco zero, cara. Ninguém vai pegar coronavírus vendendo imóvel. Não é isso que a gente está buscando. Se o cliente quiser visitar, vamos fazer uma visita espaçada, exclusiva, sem aglomeração, ok. Mas a oportunidade tem tantos outros argumentos de oportunidade para isso do que propriamente para assim, o coronavírus, o mercado imobiliário vai acabar. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente está se fortalecendo tão forte, a gente está se treinando, está se qualificando, está se desenvolvendo, a gente está vendo um processo de venda diferente. O nosso cliente já entendeu que a venda pode ser digital, a Direcional está pronta para isso, o nosso corretor já enxergou que, putz, eu tenho mais um canal que eu não trabalhava, que era muita ação de rua. Então, eu acho que a gente sai no final desse túnel, que é um túnel curto, na minha opinião, diante das crises que nós já vivemos, a gente sai no final desse curto muito mais forte, muito mais qualificado, muito mais preparado pelo que vem. E eu acho que o mercado ele vem forte por causa da ajuda do governo. O governo está ajudando bastante para ele vir e o impacto ser menor. Então, assim, eu estou enxergando vou te falar, uma puta oportunidade, cara. Quem conseguir enxergar isso, e esse é talvez o meu trabalho principal hoje dentro da DV, é conseguir passar essa visão e contagiar as pessoas para essa roda não parar, que eu falo que, assim, acima de tudo, temos uma responsabilidade social e econômica por esse país. Porque o nosso setor, ele é o que mais gera emprego. Então, o PIB está muito envolvido dentro do nosso setor. Então, a gente tem o poder de alavancar a economia, sim. Por isso que a gente tem uma responsabilidade. Então, eu estou falando da responsabilidade. Olha quanta coisa que eu estou falando aqui. Responsabilidade do cliente, do meu corretor, da economia, social. É muita coisa envolvida para a gente parar, para a gente simplesmente falar assim, vou esperar passar. E o primeiro impacto é no meu time, cara. Porque o meu time é autônomo. Então, eu não posso deixar meu time sofrer. Eu tenho responsabilidade sobre o meu time. É isso que eu estou tentando passar nas lives, que eu acho que as lives têm um conteúdo enorme e a gente tenta contagiar de alguma forma, mas é exatamente isso que a minha mensagem principal é, cara, aproveite. Aproveite, porque agora tem muita gente que está fora do jogo, tem incorporadora que recuou, tem imobiliária que não trabalha mais, e agora é minha hora, meu parceiro. Então, assim, acabou, a concorrência diminuiu, a oportunidade aumentou, eu tenho X argumentos para eu poder trazer o cliente, só que eu tenho que me qualificar e fazer uma venda consultiva. Então, é basicamente isso. Falei pra caramba, desculpa aí. Muito legal, muito legal. Esse entusiasmo é muito legal, né? Muito interessante. Ó, várias pessoas aqui mandando abraços, Jaqueline Castelo DV Minas, Carol, beijo Carol, De Santos, Rogério, Mércia, Gabriel Colares do time DVMG, Camargo. Gabriel. Muita gente aí, ó. Até Acabei a de falar Paty com o Gabriel. também. A Paty tá aí? Até minha esposa tá aqui, né? O meu filho tá aí também. Marina de novo. Lala Freire, lá de Campos, dos Goitacazes. Ó, legal. Ingrid, Arantes, DV Brasília, DV Ceará, olha que bacana. Que legal. A Kelly está perguntando o seguinte, como a Direcional está vendo o mercado pós-Covid-19? Foi o que eu acabei de falar, eu acho que a gente vem muito mais forte, porque vai perdurar durante um tempo, que eu acho curto, mas vai perdurar durante um tempo todas as medidas que o governo está fazendo, de taxa de juros, de taxa Selic. Tem uma informação super importante, que a Caixa agora vai abrir a torneira. Então, o nosso cliente, que é a Minha Casa Minha Vida, que é o cliente Caixa Econômica, que tinha um percentual de condicionamento, esse percentual ele vai diminuir, então vai condicionar menos, vai aprovar mais, a gente vai conseguir encaixar mais pessoas dentro do nosso segmento, que é o foco hoje da Direcional no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. A gente vai conseguir, porque esse cara, ele tá aqui, o Paulo falou isso muito bem, hoje ele está em casa, home office. Então, as pessoas vão valorizar a casa muito mais depois disso. Porque elas estão sentindo na pele o que é ter uma moradia digna, uma internet boa, um sofá onde não tem tiro, onde tem água para você tomar banho. Ou não, então, né? Ou vivendo a dificuldade disso tudo, né? Isso, ela quem vai sair disso, exatamente. Né? Então, a percepção de moradia das pessoas vai melhorar. Por isso que a procura, na minha assim, a procura de imóvel, principalmente no nosso segmento, vai aumentar. Eu não tenho a dúvida que vai aumentar.
E a gente vai estar com todas as medidas do governo. Então, assim, como é que a Direcional enxerga? Cara, super positivo. Eu acho que a gente vai vir num movimento muito forte pós-coronavírus. A gente teve uma reunião anteontem à noite com o Google, alinhando várias questões, etc., né? E eu quero que você fale um pouco dessa questão do digital, né? Que é um super diferencial. A Direcional, na parceria com a Take, na integração com o WhatsApp, para mim já é um case nacional, um negócio impressionante. Pioneiro, e em pouco tempo os números muito 225 fortes, né? vendas em 5 meses. É impressionante. Origens do WhatsApp. Impressionante esse número, impressionante. Mas, assim, o volume de pesquisa aumentou muito, né? A audiência aumentou muito e o volume de pesquisa aumentou consideravelmente, acima de 15%. O que a gente tem visto na conversa é realmente e você falou tão bem, né? Ter empatia com o cliente. Ele vai comprar, talvez não agora, talvez não nesse mês, né? E eu acho que às vezes é essa ansiedade que a gente tem que tomar cuidado e ouvir o cliente mais do que nunca para entender o momento dele, passar para ele esses diferenciais em relação a formas de pagamento, a financiamento. Talvez ele não consiga, aliás, provavelmente não vai conseguir no futuro, mas a gente tem visto um aumento na audiência e uma negociação um pouquinho mais lenta, mas que ele vai comprar uma hora ou outra, né? O que a gente vem falando é o seguinte, agora é o momento de você revisitar a sua carteira. Cara, a sua carteira agora vai ser o seu ouro. Existe a prospecção, ela vai continuar, mas existe o tempo médio de venda que ele vai talvez aumentar por causa disso. Diante disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que o cara que eu já falei. Ô Luiz, a gente fez mais de 100 mil visitas no ano passado e 10 mil vendas. Ou seja, tem 90 mil clientes só no ano passado que visitaram e não compraram. Eu tenho que revisitar essas pessoas. Esse é o trabalho que a gente está fazendo um a um com cada regional. De falar assim, cara, vamos revisitar nossa carteira. Vamos pegar esse cliente que visitou, o que eu estou conversando. Não vou deixar de prospectar. Não vou deixar de fazer os meus anúncios, de gerar prospect. Inclusive, o aumento está alto. Então, a gente, em 2 dias, a gente já passou do que a gente teria passado em 5, 6 dias de prospect. Ou seja, esse cara está mais disponível hoje. O que o corretor faz? Eu tomei bolo, o cara não me atende. Hoje não. Essa desculpa acabou. Inclusive o GA da Sheila, que é o nosso canal de gestão de atendimento, falou que a aceitação para as pessoas atenderem e tal está muito maior. Então hoje eu consigo falar com esse cliente. Então a importância de eu revisitar minha carteira é o que talvez vai fazer diferença para ele sair no final desse túnel melhor. Se ele não vendeu, ele vai sair muito mais preparado para os clientes que ele trabalhou nesse momento. Muito legal. Meire Dairel falando o seguinte: ouvir o cliente, entender a emoção da sua busca, a razão de ser do nosso negócio. A Marina Alves, certíssimo, é isso. Trabalhar carteira de clientes, vender hoje, amanhã e depois. A Dani está perguntando o seguinte: a Direcional tem algum estudo sobre o aumento do grau de inadimplência dos financiamentos? Já desenhou alguma nova estratégia ou fortalecimento de outra neste momento? A principal estratégia que a gente adotou foi justamente essa campanha nova de abril, que é #SegueOSonho. A gente está abrindo mão de 4 meses de parcela, então o cliente compra com a gente hoje e só vai pagar em agosto a primeira parcela. Então que isso já é uma puta de uma estratégia para esse cliente ficar mais tranquilo, para passar isso de ele pagar só lá na frente, ele aproveitar as condições, as oportunidades deste momento, mas pagar só lá na frente. Então, esse para mim é a principal estratégia que a Direcional brilhantemente, junto com o marketing, conseguiu executar, e a gente está divulgando isso aí para o mercado. Maravilha. O Arantes está perguntando aqui: o que pode acontecer se o cliente não responder ou não atender por falta de prioridade na compra do imóvel? Que pode acontecer? Depende do nível desse cliente. De novo, eu tenho que conhecer meu cliente, né, Luigi? Se é um cliente que eu nunca falei, vai ser muito difícil eu me relacionar sem conhecê-lo. Então, hoje, principalmente hoje, as redes sociais estão aí para isso. Para eu saber onde meu cliente transita, o que ele gosta, aonde que ele vai, qual time que ele torce, para eu me conectar com ele de alguma forma e tentar ter essa empatia, ter esse rapport. Então, assim, se é um cliente que eu já conheço, eu vou me preocupar com ele. Pessoalmente falando, e aí, tá precisando de alguma coisa? Tem alguém de grupo de risco na sua família que eu possa ajudar? Tá tudo bem com a sua saúde, tal. Uma preocupação sem troca, sem querer nada em troca. E um cliente que eu não conheço é você estudar o seu cliente.
Pô, esse cliente é potencial, eu quero falar com ele. Beleza, vai na rede social, hoje está fácil. E ele está transitando muito na rede social hoje. Então eu vou entender quem é meu cliente, o que ele gosta de fazer, aonde que ele gosta de ir, para eu tentar me conectar de alguma forma, em algum momento, se ele não atender, e eu puxar. Voltou. E aí, de alguma forma, a gente tentar se conectar. Então, eu acho que vai ter cliente que não vai atender, não tenha dúvida, porque vai ter cliente que não entende, que é prioridade, que está desesperado. Nós, como consultores, podemos e precisamos passar de uma outra forma, respeitando, mas existem técnicas para a gente poder abordar esse cliente de uma forma empática. Muito legal. Ô, Demis, no caso da LZ, né, a gente tem muitos clientes em Minas Gerais, e o mineiro, ele gosta muito do contato, da conversa, do diálogo, né? Mas é muito interessante que os nossos clientes mais tradicionais têm nos surpreendido muito nesse momento. E estamos fazendo webinar, e live, e reunião, tudo online, obviamente. Você acha que o hábito das pessoas vai mudar um pouco depois disso tudo? Você acha que algumas visitas que não eram nem necessárias, as pessoas vão ser um pouco mais produtivas, digamos assim? Porque a gente está tendo um tempo maior para ficar com a nossa família, né? Para aproveitar a nossa casa. Às vezes, algumas pessoas até com um tempo de ócio mesmo, de tempo de lazer um pouco maior. Eu sei que está muito limitado o lazer nesse momento, né? Mas você acha que as pessoas vão mudar um pouco até a forma de conviver com elas mesmas, com a família e com o trabalho? Cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque assim, eu tô começando a refletir assim, será que precisa viajar tanto? Será que... E você é um cara que viaja muito, né? Porque assim, eu tô trabalhando pra caramba. Em casa, home office, estou sendo produtivo, estou conseguindo me comunicar com o time. Eu fico pensando assim, será que existe tanta necessidade disso? Né? Óbvio que vai ter que esse contato, esses dias eu falei no grupo, para Carol, para Vivian, né? E eu falei assim, pô, eu tô com saudade de vocês e tal. E aí ela falou assim, que coisa estranha, você que, né, sendo carinhoso assim. Eu falei assim, cara, mas porque eu falei assim, cara, o contato humano, o contato social, e eu gosto de pessoas, né? Então, isso óbvio que vai fazer falta. Mas a produtividade, a forma de se relacionar, e a gente tem que tomar cuidado para não perder essa sociabilidade, né? De ter esse contato que é importante. Na minha opinião, a forma de fazer negócio vai sim. A gente vai entender que dá para fazer negócio assim. Só que eu acho que nunca vai mudar a empatia, o humano, o lado humano das coisas. Eu posso ter a tecnologia que for, eu posso ter o que for, mas o atendimento nunca vai ser robótico. Não pode ser, principalmente no nosso negócio que é tão importante e tão essencial para as pessoas. Mas eu acho que a forma de se relacionar com certeza muda. Com certeza. Com certeza. Eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, porque é óbvio, igual você falou, é um mercado que movimenta, né, um valor financeiro muito grande, né, os projetos são desafiadores, são grandes, são legais, mas ao mesmo tempo, no final das contas, né, gente, nós estamos realizando um sonho, né? Nós estamos ajudando a pessoa a morar melhor. Isso é muito louco, né? Cara, e eu vim do mercado como corretor, eu trabalhei no mercado de alto padrão, então eu vendia imóveis de 3, 4, 5, 6, 7 milhões. E mesmo assim, você fala assim, é a Minha Casa Minha Vida que chora. Vou te falar, eu cansei de fazer venda, meu cliente comprando um imóvel de 2, 3 milhões e chorando na mesa. Porque ele nunca teve aquilo ali. Então, as pessoas também realizam o sonho de comprar um imóvel de 1 milhão. As pessoas realizam uma cobertura de 200 metros quadrados. Então, e sempre o imóvel vai ser o bem mais caro, o imóvel para moradia vai ser o bem mais caro que essa pessoa vai ter. Você vai ter um barco de 10, vai ter uma casa de 20. Então, não tenha dúvida que é importante para todo mundo. Seja médio, seja Minha Casa Minha Vida, ou seja alto padrão. Claro. A Direcional, ela tem muitas imobiliárias parceiras, né? Você no mercado, você já foi de, né, várias outras empresas imobiliárias. Como que você tem visto, assim, eu tenho realmente visto em algumas empresas esse movimento, né? Um movimento otimista, um movimento de estruturação do digital. Como que você tem visto o mercado, né? Eu achei interessante que você comentou que grande parte, né, muitas outras incorporadoras, construtoras e até imobiliárias estão fechadas. O que você tem visto do mercado em geral?
Muito boa pergunta. A gente tem duas praças muito mais difíceis de a gente montar time, que é Rio e São Paulo. Exatamente pela grandiosidade da praça, pela quantidade de concorrentes bons e grandes que a gente tem nessas praças. E a gente não é talvez tão relevante na praça, porque é uma praça que a gente está talvez menos tempo, e a gente não é tão relevante, então é mais difícil montar time. Neste momento, as incorporadoras imobiliárias que não se prepararam para isso, de fato, elas estão deixando, elas diminuíram muito o ritmo. E aí, ao contrário do que a gente ia atrás, hoje tem muita gente indo atrás do nosso time para entrar na direcional. Porque o mercado hoje está enxergando que, cara, eu não posso ficar sem vender, eu sou autônomo. Então eu tenho que ir para onde vai vender. Minha construtora não consegue fazer uma venda digital. Tem que ter algo presencial. Ela não consegue se comunicar. O processo é mais difícil, tem muita frição no meio do processo. Então eu vou para onde é mais fácil. E aí existe uma debandada para o lado direcional nessas duas praças que são mais importantes e mais difíceis, que o profissional ele busca sim. Então a minha visão do mercado parou muita gente. Eu acho que no meio do caminho, acho que muita gente inclusive vai morrer por causa disso, que não vai conseguir passar por isso. E aí eu acho que a gente ganha uma fatia do bolo a mais, assim, que é mercado, né? Vou te falar que eu não estou nem torcendo para as pessoas para acontecer isso, mas dentro do que eu enxergo, do que eu estou vendo, das pessoas que eu converso de mercado, existe uma queda grande. Então, se a gente conseguir manter um ritmo bom, a gente ganha uma fatia importante do mercado. Então, eu acho que a direcional talvez seja uma entre as 5 maiores aí do Brasil que vão conseguir se manter nesse ritmo importante.